oitavo ano, eu sou professora Angeli de Matemática, essa é a nossa aula de número 6.1. Então hoje a gente vai ver alguns exemplos de exercícios sobre as dízimas periódicas, né? Na aula anterior a gente estudou sobre as dízimas periódicas, viu como a gente faz para calcular elas, né? Como a gente faz a transformação entre a dízima periódica e a fração. Então hoje o nosso objetivo vai ser resolver exercícios aplicando os conceitos estudados sobre dízimas periódicas. Então nessa aula você vai utilizar o seu caderno, caneta, lápis e borracha. Vamos iniciar então pelo exercício de número 1, né? Que é para classificar as dízimas periódicas a seguirem simples ou compostas e determinar o seu período. Então a gente viu, né, como seriam aí as dízimas periódicas, né, que a gente tem dois principais tipos, e o que seria o período dentro da dízima periódica. Então você pode resolver esse exercício e voltar aqui para a correção. Agora que você já fez, vamos acompanhar então. Letra A, 1,3333, ela é uma dízima periódica simples, né? O seu período, a sua parte inteira vai ser o 1, porque é a parte que é inteira da dízima, né? E o seu período é o 3, né? Lembrando que o período, gente, é só o número que repete, tá? Eu não vou escrever o período 3. Não, quem repete é o 3. Então, o período é o 3, ok? Então, sempre importante lembrar. Letra B, 1,58888. Vai lá, pode fazer. Agora que você já fez, vamos conferir a resposta? É uma dízima periódica composta. Por quê? Lembrem que a dízima periódica composta é aquela que tem números depois da vírgula que não se repetem. Então, aqui a gente tem que a parte inteira dessa dízima é o 1. A gente tem, depois da vírgula, né, o 5, que é a parte não periódica. E aí a gente vai ter o 8, que é o nosso período, que é o número que se repete. Novamente, eu não vou escrever 8888. O período é somente o 8, ok? Letra C, 0,76. Agora que você já fez, vamos conferir então a resposta. Essa é uma dízima periódica simples, porque eu não tenho depois da vírgula nenhum número que não se repete. Todos eles fazem parte ali da dízima periódica, né? Então, a nossa parte inteira aqui é 0, porque eu não tenho nenhum valor inteiro, né? É 0, alguma coisa, então a parte inteira é 0. Eu não tenho nenhuma parte que não seja repetida, né? Então, eu só tenho o meu período, que é o 76. Então, aqui no caso, o meu período são dois números, porque são esses dois números que se repetem, ok? Letra D. 32,0165656565. Então aqui, né, agora que vocês já resolveram, a gente pode ver que é uma dízima periódica composta. A gente tem o 0 e o 1 depois da vírgula que não se repetem, né? Então nessa dízima a gente tem como 32 como a parte inteira, que é a parte que está antes da vírgula. A gente tem o 0 e o 1 como parte não periódica, né? E a gente vai ter o 65 como período, que são os dois números que estão se repetindo. Tranquilo? Então, essa é a ideia. O período vai ser só aquele número que está se repetindo, ok? Vamos ver, então, agora o exemplo de número 2. Dos números a seguir, assinale aquele que corresponde a uma dízima periódica composta. Então, a gente tem na letra A, 3,14159284, e segue infinitamente. A gente tem 2,2111111. A gente tem letra C, 0,33333 e na letra D, 1,21111. Então vai lá, agora é a vez de você encontrar e assinalar o número que é uma dízima periódica composta. Então, observando aqui, né, a letra A, ela é uma dízima não periódica, né? Por quê? A gente tem vários números que seguem infinitamente, né? Ele é um número infinito depois da vírgula, mas ele não está se repetindo. E assim, se ele não se repetiu, pode ser que mais para frente ele se repita, mas a gente não tem como afirmar que ele vai ser uma dízima periódica. Então, por enquanto, ele é uma dízima não periódica, ok? Letra B. Letra B não é uma dízima, porque não tem os 3 pontinhos, gente. Então, se eu não tenho os 3 pontinhos, ele na verdade é um decimal exato, né? O decimal exato ele termina. Então, por isso que a letra B não é uma dízima periódica, porque ela nem é dízima,
certo? Letra C é uma dízima periódica simples, porque a gente tem aí, então, o 0,3333, todos os números depois da vírgula se repetem. E a letra D, a gente tem 1,21111, que segue infinitamente. Então, essa é a nossa verdadeira dízima periódica, certo? Ela é uma dízima periódica composta, né? Porque eu tenho aqui o 2 depois da vírgula que não está se repetindo, e ela tem aí os 3 pontinhos que indicam a periodicidade dela, no caso, que ela é infinita, né, gente? Então, a alternativa que a gente assinalaria seria a alternativa D, ok? A gente viu ainda, né, a gente estudou a base, né, da dízima periódica, que é importante que vocês saibam todos esses conceitos simples. A gente precisa ter essa base bem aprofundada para que na próxima aula, como a gente vai ver, a gente consiga fazer as transformações, né, de transformar essas dízimas periódicas em frações. A gente já estudou a transformação de um decimal exato em fração, né, porque a transformação do decimal exato em fração é uma transformação simples, né, a gente usa ali frações com denominadores potências de 10. Agora, aqui a gente vai precisar que o que nós estudamos nesta aula e na aula anterior esteja muito bem fixado na cabecinha de vocês. Precisa saber todos esses conceitos: dízima periódica simples, dízima periódica composta. Precisa saber o que é a parte inteira da dízima. Precisa saber o que é a parte não periódica da dízima. Precisa saber qual é o período da dízima periódica. Precisa saber todos esses nomezinhos. Vocês precisam entender cada um desses nomes, cada um desses destaques, para vocês conseguirem fazer os exercícios, por exemplo, da próxima aula que a gente vai estudar. Então, na aula de hoje, eu espero que tenha ficado claro tudo o que a gente viu aqui. Vocês precisam fazer o exercício da aula de hoje, aplicar eles corretamente, corrigir eles, ver se vocês conseguiram acertar, conseguiram entender essa parte do conteúdo para conseguir prosseguir para a próxima parte. Porque na próxima parte, a prof vai chegar e vai falar: aqui a gente vai usar o período, aqui a gente vai usar a parte não periódica, aqui a gente vai usar a parte inteira. Então, vocês precisam saber o que é que a gente está falando, né? Então, para entender o que está sendo falado, vocês precisam que essa aula de hoje esteja bem compreendida na cabecinha de vocês, tá certo? Não esqueçam de fazer os exercícios que vocês têm e de consultar o material que vocês têm disponível. Eu encontro vocês na próxima aula, então.